Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores dirigentes e representantes das organizações do setor das pescas. Muito obrigado pela vossa presença. O deputado João Moura já agradeceu em nome do PSD e muito bem, já fez aqui considerações muito importantes e eu começava pela última consideração dele. O deputado João Moura levanta aqui uma questão muito importante, é que numa situação destas, que tem um impacto tão forte sobre as pescas, o Ministério da Agricultura e das Pescas não foi ouvido. Foi o Ministério das Infraestruturas, foi o Ministério da Economia e do Mar, foi o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura e das Pescas. Esse não conta para o campeonato e, portanto, não foi sequer ouvido. Esta é a primeira nota que fez muito bem o deputado João Moura chamar à colação. A segunda questão é dizer o seguinte. Percebemos todos que os pescadores, como todos nós, não estamos minimamente contra a necessidade da descarbonização, da transição para uma economia do mar assente em energias, também, economia do mar, para uma energia mais verde, promover as energias renováveis, essa transição que foi acelerada com a guerra na Ucrânia, como alguém já disse aqui, e muito bem, mas nós temos que saber medir o equilíbrio dos interesses. E se não o conseguirmos fazer, estamos mal. Porque, em primeiro lugar, o setor das pescas é um setor com uma importância económica muito importante para o país. Depois, é alicerçado em pequenas empresas, muitas delas familiares, mas que dão trabalho a muita gente. Depois, não esquecer que Portugal é o país da União Europeia que mais consome pescado. Portanto, estas são logo matérias que têm que ser tidas em consideração. E, portanto, não é possível iniciarmos uma discussão destas que tem de alguma forma a ver com o ordenamento do território marítimo sem termos à mesa da conversa, digamos assim, o setor das pescas. Isto é absolutamente impossível. Aliás, se nós formos ver, por exemplo, aquilo que diz a Lei de Bases da Política do Ordenamento e da Gestão do Espaço Marítimo Nacional, a Lei 17/2014, 10 de abril, ela própria, no seu artigo 12, diz que todos os interessados têm direito a ser informados e a participar nos procedimentos de elaboração, alteração, revisão e suspensão dos instrumentos de ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, designadamente com recurso a meios eletrónicos. E diz: na elaboração, alteração, revisão e suspensão de instrumentos do Espaço Marítimo Nacional é garantida sempre a participação das ações científicas, profissionais, sindicais e empresariais, direta ou indiretamente associadas às atividades marítimas. Ora, vocês não foram tidos em consideração. Esta é uma nota clara. Depois, dizer o seguinte, e parece muito importante a última intervenção que aqui foi feita pelo representante do setor das pescas. Existe uma resolução do Parlamento Europeu de 7 de julho de 2021, mas essa resolução, que tem uma série de recomendações aos Estados-membros e à própria Comissão da União Europeia, é preciso lê-la com atenção, porque tem aqui matéria muito relevante para aquilo que estamos aqui a tratar. Desde logo, uma das recomendações realça a necessidade de evitar o potencial impacto negativo a longo prazo causado pelas turbinas eólicas marítimas em determinados ecossistemas, nas unidades populacionais de peixes e na biodiversidade e, consequentemente, nas pescas no seu conjunto. Frisa que as energias renováveis marítimas devem ser implantadas de forma a criar oportunidades para outras atividades através de uma abordagem baseada nos benefícios ambientais, sociais e económicos conexos, garantindo vantagens para os pescadores e comunidades locais. Alerta para o facto das energias renováveis marítimas apenas serem suscetíveis se não tiverem nenhum impacto negativo no ambiente e na coesão económica, social e territorial, especialmente da região ou nas regiões dependentes das pescas. Salienta a necessidade de minimizar o risco de uma implantação em grande escala de parques eólicos marítimos que afeta o funcionamento físico da bacia marítima, em particular das correntes marítimas e aéreas, o que pode contribuir para a mistura de coluna de água estratificada e, consequentemente, influenciar o ciclo de nutrientes, a geração de ondas, as amplitudes das marés e o transporte de sedimento do leito, cujos efeitos devem ser acompanhados de perto, ao passo que o ruído infrassonoro proveniente das pás, em rotação, pode afugentar o peixe e espécies de mamíferos marinhos para longe dos parques e os campos eletromagnéticos dos cabos subaquáticos.
Considera que a decisão de implantação das infraestruturas de produção de energia renovável marítima deve ser acompanhada do melhor conhecimento científico sobre os impactos associados e deve contar com o envolvimento de todas as partes interessadas na exploração das áreas a ocupar, em particular as comunidades pescatórias associadas e as suas organizações. Salienta que, quando possível, os parques eólicos marítimos devem ser implantados em zonas nas quais não seja permitida a pesca, a fim de minimizar os impactos negativos para o setor das pescas. Só uma última aqui. Insiste que se estabeleça numa fase precoce do processo, que era o que devia ter acontecido, um diálogo e uma relação de cooperação com os pescadores. Salienta a necessidade de ter em conta os ecossistemas locais e as especificidades da comunidade local, realça a necessidade de indenizar devidamente os pescadores caso a implantação dos parques eólicos até afete as suas atividades. Portanto, esta recomendação que foi feita pelo Parlamento Europeu é clara. Daí que eu pergunto. Portanto, confirmam que não foram ouvidos nesta fase inicial. Foram tratados como simples cidadãos que têm que dar contributos se o entenderem. Pergunto, participaram na consulta pública? Deram contributos? Conhecem algum estudo científico que tenha sido feito sobre os impactos? E a última pergunta mesmo. Existe um projeto que falou há bocadinho ao largo de Viana do Castelo, o Wind Float Atlantic. Neste momento, qual a experiência que têm? Há impactos negativos da implantação destas torres eólicas para os pescadores, sim ou não? Muito obrigado.